Olá pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como que faz o cadastro de tipo de tributação e onde que utiliza ele dentro do sistema. O atalho para você acessar esse recurso é cadastro, fiscal, tipo de tributação. Beleza, aqui ele já está aberto, né? Então aqui botão novo, você cria um novo. Aqui eu não vou criar, já tenho dois aqui, que é os principais que utiliza, porém pode criar quantos for necessário, vai depender da demanda de cada um. O que que acontece? Aqui eu dou um clique para poder alterar, né? Não é o caso, não quero, mas se você precisar, você pode entrar e alterar. Quais que são os campos que tem aqui dentro? Uma descrição, que é para você identificar esse tipo de tributação, e aqui você vai responder se ele é contribuinte, se ele é contribuinte isento ou se ele é não contribuinte. Se ele é consumidor final, sim ou não. Se ele é produtor rural, sim ou não. E se ele tem retenção de ISS, para os casos que utiliza ICMS ou ISS, né? O que que ocorre, pessoal? Aqui é bem tranquilo esse cadastro. E onde que vai utilizar essas informações? Tanto no cadastro de cliente, como no cadastro de fornecedor, além de que ele é utilizado na grade de ICMS e na grade de PIS e COFINS. Vamos lá. Quando você acessa um cliente, por exemplo, vou entrar nesse aqui, ó, aí você vai escolher qual tipo de tributação que ele tem. Então, o que acontece? De acordo com o que você escolhe aqui, o sistema vai montar o XML para gerar a nota fiscal baseado nessa informação. Por exemplo, se você falar que ele é contribuinte aqui, eu vou colocar a inscrição estadual dele na hora de gerar a nota fiscal. Se você coloca que não é contribuinte, eu vou utilizar apenas o documento principal, que seria o CPF ou o CNPJ. Então, é muito importante que na hora que você estiver cadastrando o seu cliente, você utilize correto aqui a opção tipo de tributação, tá? Da mesma forma, o tipo de tributação é utilizado aqui no cadastro de fornecedor. Se você reparar aqui, ó, você também tem esse campo, tipo de tributação. E a lógica é a mesma. Essa informação no cadastro de fornecedor, ela é utilizada na hora que você está emitindo uma nota. Por exemplo, vou emitir uma nota de remessa para conserto, uma devolução, então ele vai fazer as tratativas para gerar o XML com base nesse tipo de tributação. E geralmente os nomes que ficam cadastrados no tipo de tributação é bem intuitivo, por exemplo, não contribuinte, contribuinte. Geralmente todo fornecedor é contribuinte, então é bem fácil preencher esse campo aqui. Porém, se preencher errado, na hora de emitir a nota fiscal eletrônica, possivelmente a nota fiscal não vai aprovar, né? Porque vai dar inconsistência lá nos dados gerados no XML e a Cefaz não aceita a informação errada. Além disso, além do cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, o tipo de tributação é utilizado aqui dentro da grade de tributação de ICMS. Para quê? Para você conseguir filtrar a tributação. Então, por exemplo, eu vou entrar numa tributação aqui, ó. Então, eu estou falando aqui que é o seguinte, que o identificador dessa tributação serve para esses dois tipos de tipo tributário. Por exemplo, se eu desmarcar, deixar só o 2, significa que essa linha aqui, com esse ICMS 0,90, vai servir só para o contribuinte. E aí eu posso criar uma linha só para o 0,1 e uma linha só para o 0,2. Ou seja, às vezes eu tenho dois tipos de nota. Uma nota que eu vendo para um cliente que é revenda e outra para um cliente que é consumidor final. Então, o tipo de tributação vai me ajudar a fazer esse filtro aqui na grade para diferenciar. Então, eu posso criar uma linha com o tipo de tributação contribuinte e uma linha com o tipo de tributação não contribuinte, por exemplo, né? Então, além do cadastro de cliente fornecedor, o tipo de tributação ele vai vinculado na grade de tributação ICMS para fazer filtro na hora de localizar qual é a tributação do produto, na hora de uma venda, na hora de uma entrada, enfim, em qualquer movimentação fiscal, o tipo de tributação vai estar vinculado à grade e vai servir como filtro, para ficar mais flexível essa questão da tributação. Porque, igual eu expliquei, você pode ter, às vezes, o mesmo tipo de movimento, ou seja, o mesmo tipo de saída, por exemplo, você pode ter aqui saída para contribuinte e saída para consumidor final. Então, você consegue fazer isso daqui através desse filtro aqui. Por exemplo, aqui não está separando por tipo, mas eu poderia fazer isso. Falava, ó, esse primeiro aqui, ele é não contribuinte, e esse segundo aqui, vou salvar isso aí, entrar de novo.
Olha lá, então ficou assim, ó, a saída, todos são saída, porém o primeiro eu só vou pegar essa linha aqui se o cliente meu ou o fornecedor for 001. E só vou pegar essa linha de baixo aqui se o fornecedor ou cliente for 002. Então eu diferenciei aqui, eu usei como filtro. Então, ou seja, toda vez que eu for fazer saída para um cliente 001, eu pego essa linha de cima. Toda vez que eu for fazer uma saída para o tipo de tributação 002, eu pego essa linha de baixo. Então, eu consigo fazer uma variação aqui de tributação de acordo com o tipo tributário de cada entidade, né? Cliente ou fornecedor. Da mesma forma, ocorre aqui na grade de PIS e COFINS, mesma lógica. Para que ele vai servir aqui? Como filtro. Então, aqui, ó, nesse exemplo, eu estou falando aqui que essa saída serve para o 01 e para o 02. Se eu desmarcar aqui, por exemplo, o 01, deixar só o 02 e não criar nenhuma linha aqui para o 01, na hora que for fazer alguma movimentação fiscal, você vai falar, ó, não achei tributação do tipo 1. Então, você tem que criar uma linha ou, né, inserir ela aqui junto. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Só recapitulando, o tipo de tributação ele vai ser utilizado aonde? No cadastro do cliente e do fornecedor. Para quê? Para na hora que for gerar a nota, o sistema saber se comportar e colocar as informações no XML corretamente, né? E vai ser utilizado também na grade tributária como filtro para localizar a tributação daquela movimentação específica. Beleza, pessoal? É isso aí. Obrigado.